Olimpíadas 2024. A abertura em Paris no dia 26 de julho de 2024 das Olimpíadas, aconteceu aquilo que um bom cristão já esperava: a completa e total profanação contra o cristianismo. Exatamente. Sempre um país de esquerda, socialista ou comunista, prega isto. Eles necessitam combater a fé cristã, profanando a cruz, Jesus, a família, todos os laços familiares. Colocam que não existe isto, mas é normal. Aquele que tem cultura e conhecimento sabe que isso começou há milhares de anos atrás, inclusive na própria França, lá em Paris, iniciou o Iluminismo em 1700. O que é o Iluminismo? Nada mais do que um movimento para destruir o pensamento religioso. Mas por que acontece há tantos séculos isso? Milhares de anos isso acontece? Você vai aprender agora. Lá atrás, na Idade Média, a Europa todinha ela foi dominada por um povo, que são os romanos. Os romanos eles foram criando batalhas e dominando todos aqueles povos que existiam em toda a Europa. E fez o Império Romano, que chegaram até a dominar o norte da África, o Egito. O Império Romano ele durou 2700 anos. Todos os povos que lá existiam na Europa, no norte da África, Oriente Médio, Grécia, eles queriam entrar na Europa. Por quê? Porque é um território grande, do tamanho do Brasil, e tem terra fértil. Porque na época você plantava para colher, comer e comercializar. Muitos queriam ir lá, mas nunca conseguiram derrubar os romanos. Eles perdiam a batalha, os que sobreviviam se tornavam escravos do romano. Qual foi o povo que enfrentou os romanos e derrubou o Império Romano de 2700 anos? Foi o povo cristão. E quando o povo cristão derrubou o Império Romano, todos os povos correram para entrar lá na Europa. E foi o cristianismo que criou legislações de como então fazer agora um novo mundo aqui, uma nova Europa, e criar o direito canônico. E nesse direito canônico ficou constando que vai ter o capital, vai ter a propriedade, a produção e a comercialização, que esta é a base do sistema capitalista. E foi São Tomás de Aquino, foi São Tomás de Aquino quem colocou no direito canônico que estava proibido a usura. E o que é a usura? É uma pessoa emprestar dinheiro para você cobrando juros altos. Você precisa de 100 mil reais, a pessoa te empresta te cobrando 80% de juros. Então, mês que vem, você tem que pagar 80 mil de juros. No outro mês também. Você jamais vai conseguir pagar esse empréstimo de 100 mil reais que você fez, porque os juros são altos. E quando o São Tomás de Aquino colocou isto, pessoas que não eram cristãs, eles falaram: isso daí é para cristão, eu não. E ficaram emprestando dinheiro, extorquindo das pessoas, e a pessoa não conseguia pagar, ele tirava da pessoa a propriedade dela. O cavalo, a produção, o alimento que a pessoa estava plantando, tirava a casa, tirava as terras e foi se enriquecendo. Lá na Idade Média isso começou, eles criaram uma coisa chamada banco. E daí eles ficaram muito ricos e começaram a fazer conglomerados. Eles que começaram a criar empresas ao longo da história. Depois veio o mercantilismo, que é o período da história lá da Europa. E eles foram cada vez ficando mais ricos, mais ricos, mais ricos. E derrubaram a igreja. Precisa derrubar a igreja. Tira o direito canônico. Eles conseguiram tirar comprando a alma de pessoas que se vendem por dinheiro, que se chamam políticos. E aí eles voltaram a ter o direito romano. E depois eles viram que reis e rainhas continuavam ali juntos com a igreja cristã. Vamos derrubar o rei e rainha. E foi na própria França, na própria cidade de Paris, que sempre faz a profanação contra a fé cristã,
que em 1700 o iluminismo surgiu para derrubar o pensamento religioso. E lá eles degolaram o rei e a rainha. Por quê? Porque eles criaram uma coisa chamada Estado, que é o que você tem hoje. Eles que criaram o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E eles estão por trás pagando para pessoas pedirem o seu voto, e essas pessoas que você elege trabalham para eles. Que hoje, atualmente, que você está neste dia vendo esse vídeo, são pessoas que vêm desde essa geração aí, lá da Idade Média. Um deles você pode anotar, que são os Rothschild. São judeus do leste europeu, que eles que criaram o banco, eles que criaram o Banco Mundial, eles que obrigaram os países a criar o Banco Central, que eles que mandam e dão as ordens. E o presidente da República de qualquer país, ou o primeiro-ministro, estão obedecendo a eles. Coloca nessa conta aí, Larry Fink, que ele é o dono da BlackRock, que é uma grande empresa de investimento de ações. Ele que detém todas as ações das grandes indústrias. Também George Soros, que é ele que está por trás disso também, que hoje eles são conhecidos como os progressistas, os globalistas, que criaram uma coisa chamada Nova Ordem Mundial. E o que é esta Nova Ordem Mundial? É mais uma vez precisar destruir a fé cristã. Porque quem é verdadeiro cristão sabe tudo isso que eu estou te dizendo. E nós sabemos que o homem se une com a mulher e geram filhos e geram uma família. Então eles querem destruir. Aí, por isso que tudo isso está sendo criado. Transgênico, ideologia de gênero, LGBT, e vem colocando essas pessoas para atacar toda uma família, toda uma base de sociedade. Por quê? Porque eles precisam destruir a fé cristã, porque ela nos protege. Você é um ser humano. Você simplesmente é a obra divina mais fantástica que Deus fez. Deus fez o céu, a terra e o mar e fez você, imagem e semelhança dele. Então eles querem destruir isso para que você seja um escravo romano, ou seja, escravo deles. E aquele que tem cabeça fraca, que é conhecido como idiota útil, que o idiota útil foi escrito por uma pessoa que você não conhece, mas ele conhece você. Se chama Antônio Gramsci, um comunista que ele escreveu 27 livros de como implantar o comunismo numa sociedade, colocando dentro das escolas para uma criança poder acreditar que o comunismo é bom. Mas o comunismo ele foi criado por esse pessoal aqui, olha, que eles são o metacapitalista. São as pessoas mais ricas do mundo, donos de bancos, tem o capital social de todas as indústrias, indústria farmacêutica, indústria de arma, indústria de veículo, de petróleo, tudo que você imaginar. Eles que são os donos, ou seja, eles estão dominando pessoas que vendem a alma por dinheiro para pedir seu voto e dizer para você que o patrão te explora. Não, o patrão ele não te explora, quem explora é esse governo que apoia esse pessoal. Você está entendendo? Porque se você não sabe, se você recebe um salário de R$2.000, o seu patrão ele tem que pagar mais 3.000 para o governo. Ou seja, é o governo que está explorando você. Então eles criaram todo esse sistema pagando Karl Marx para escrever tudo isso dizendo que o capitalismo explora, quando é uma mentira. Porque Adam Smith, em 1700, ele escreveu um livro, 1776, chamado Riqueza das Nações. Nação são as pessoas que moram dentro de um território. E esse território é um país. Portanto, se você mora dentro do Brasil, o Brasil é um território e você é a nação que está lá dentro. E o Adam Smith ele criou simplesmente um sistema que não é o capitalista, porque foi lá atrás Platão que criou. Mas o Adam Smith ele conseguiu criar para você que estava passando fome na Inglaterra, pobre, você conseguir produzir, contratando pessoas, um aumento de produção. Você tem que entender, um sapateiro, ele fazia um sapato por dia, e você queria comprar um sapato, ele ia falar para você, eu já tenho 300 pessoas com pedido, vai levar 300 dias para eu poder fazer o sapato para você, um ano. Então o Adam Smith ele chegou para o sapateiro e falou, contrate 20 pessoas aqui, ensine elas a produzir o sapato, você vai ter 20 sapatos por dia. Então aumentou a produção e o pobre conseguiu ter emprego e conseguiu comprar sapato e roupas. E esses ricos aqui, olha, que desde a Idade Média, que eles foram contra o que o São Tomás de Aquino colocou, que era proibido emprestar dinheiro cobrando juros altos, eles quiseram derrubar essa pessoa, o sapateiro, que estava fazendo vários sapatos.
Então eles criaram o comunismo, o socialismo, para dizer para você que o seu patrão te explora. Quando você é explorado por esse pessoal, e hoje existe essa nova ordem mundial, que estão mais uma vez tentando vir acabar com o quê? Com a fé cristã. Podem tentar, mas vocês não vão conseguir, vocês sabem disso. Vocês estão há milhares de anos fazendo isso, e o cristão verdadeiro tem total conhecimento disso e sabe que Jesus perdoa você, Deus perdoa você. Agora, se você não tem essa consciência, passe a ter. Por quê? Porque você está sendo enganado pelas emissoras de televisão, com jornalismo, programa culinário, programa de mulheres, com comentaristas de esportivo, com comentaristas de economia, com as novelas, rádio, jornal, televisão, colocando para você que você tem que aceitar isso daí. Você não é obrigado a aceitar isso daí. Você não é obrigado sequer a aceitar nenhuma religião. Mesmo assim, você não tem o direito de estar criticando, ofendendo, porque aí você perdeu o seu direito. Agora, eu como um cristão verdadeiro, eu perdoo você. Por quê? Porque eu sei que você está sendo vítima de tudo isso, porque você não enxerga. Preste atenção, se você acha isso bonito, leia a lei de execução fiscal no seu país Brasil. Leia a lei de recuperação judicial e de falência no Brasil. Aprenda você como é a forma do sistema tributário brasileiro que o governo explora você. Você não lê isso. Por quê? Porque você está sendo iludido por esse pessoal. Esse político que você elege dizendo que vai acabar com a pobreza, entendeu? Que o patrão explora, é ele que faz você ser pobre, porque ele obedece a George Soros, ele obedece a Larry Fink, ele obedece a Rothschild. George Soros, ele é o dono da Fundação Open Society, e o diretor da Fundação Open Society na América Latina, ele faz parte do governo federal no Ministério de Relações Exteriores, ou seja, você vai ser cada vez mais pobre, porque você está obedecendo esse pessoal, você está acreditando nesse pessoal. Quando eu vou repetir para você, você é a obra divina mais fantástica que Deus criou. Portanto, liberte-se disso. Ainda há tempo, porque Deus te perdoa, Jesus também, e eu também te perdoo. Venha para o mundo do bem, venha para o mundo correto. Aceite que você é uma obra de Deus, você não é um produto descartável por esse pessoal e por esses políticos corruptos que venderam sua alma para esse povo. Não venda a tua alma, você também.